Olá pessoal de 7º ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma semana, de estudos em geografia. Eu estava olhando a apostila, e o assunto que vem na apostila, no capítulo 5, nós já tratamos dele. Trabalhamos no início do ano usando o livro, tá bom? Que era Diversidade Natural e Regiões do Brasil. Ali falamos sobre floresta amazônica, falamos sobre floresta tropical, falamos também sobre a caatinga, tá bom? Alguém se lembra? Matas de cocais, cerrado, vegetação litorânea, mata de araucária. Então esse assunto foi trabalhado no início do ano usando o livro. E a gente não precisa repetir de novo tudo o que já foi estudado. Então a gente vai passar para frente e a gente vai dar início à sequência dos estudos das regiões do Brasil. Tá? Então região do Brasil, no caso, vamos começar com o norte, onde tem a maior floresta tropical do mundo, a maior floresta do mundo, né, vamos dizer assim. É uma região de clima equatorial, ou seja, quente e chuvoso, tá certo? Lá tem um longo período de chuvas, tá certo? A umidade lá é muito elevada durante todo o ano, tá? Resultado de constantes chuvas e de curtos períodos de seca. Região norte, tá certo? Por exemplo, tem influência direta na formação vegetal que se desenvolve naquela região. Exemplo disso, a floresta amazônica. Tá certo? A região norte, ela se compreende com Acre, Amapá, Amazonas, também temos o Pará, Rondônia, temos também Roraima, Tocantins, tá bom? É uma área grande, gigantesca, muito grande, que tem esses estados todos aí do Brasil. Essa região, ela, por ter uma temperatura mais elevada, faz com que as plantas liberem umidade, tá certo? Para a atmosfera. Então ela esquenta, ela libera umidade para a atmosfera, isso também provoca as chuvas. Então temos um período longo de chuvas e umidade. Então lá é úmido e quente ao mesmo tempo, né? Então é uma umidade e é uma região muito quente, tá bom? Os tipos o perfil da vegetação, vamos ver a floresta amazônica em especial, nós vamos ver 3 tipos. Tá bom? O primeiro é a vegetação de terra firme, tá? Que recebe esse nome o grupo de espécies de plantas que se desenvolvem em terrenos mais afastados dos cursos de água e que raramente são inundados. Temos também a mata de várzea, tá bom? A mata de várzea, por exemplo, formada por capins, ervas e algumas espécies de palmeiras e seringueiras que se desenvolvem em áreas mais elevadas e distanciadas de rios e igarapés. E temos igapós, né? Vegetação composta por arbustos e cipós que crescem em terrenos alagados às margens de rios e igarapés. Tá bom? Então, esses 3 tipos, né? De terra firme, de várzea e igapós, tá ok? Pessoal, essa região, né, ela tem um relevo e uma hidrografia muito interessante. A região norte, ela é atravessada pelo mais caudaloso rio do mundo. Qual que é? O Rio Amazonas. O Rio Amazonas. Então, onde nasce o Rio Amazonas? No Amazonas, no Brasil? Não. Ele se localiza a nascente dele no alto da Cordilheira dos Andes, lá no Peru. Tá? Ele percorre 6.992 quilômetros até a foz, desaguando no Oceano Atlântico, tá certo? Então, se vocês vocês poderão ver essa imagem na página 329, tá bom? Aqui, essa parte, o relevo e a hidrografia da região norte. Aqui vocês vão ver, tá? Inúmeros rios, né? Tá certo? Toda a região norte. Aqui é a altitude. Então vocês dão uma olhada no mapa para vocês entenderem que essa região ela tem uma hidrografia muito interessante, muito vasta, tá bom? Essa região, né, ela tem também, por ter muitos rios, hidrovias. Então os rios servem como se fossem rodovias, né? Rodovias para as rodas, os carros e os caminhões percorrerem. Ferrovias para as rodas de ferro do trem percorrer. E aqui é água, hidrovias. Então, por essas hidrovias são transportadas pessoas e produtos de toda a região. Tá? Então, é um importante meio de transporte lá
é utilizando a hidrovia, tá certo? Então, os rios eles servem para inúmeras funções, entre elas a locomoção, tá? O transporte de pessoas, de produtos de toda aquela região, tá certo? Pessoal, na região norte, a população dessa região ela está mais concentrada nas capitais. Então a população ela não está distribuída de maneira igual, tá? Então existe uma média demográfica de apenas 4 habitantes por quilômetro quadrado. A maioria das pessoas estão concentradas nas capitais, nas cidades maiores, né? Devido a emprego, a qualidade de vida, no sentido de saúde, né? Procurar maiores recursos, tá certo? Então, o importante é a gente entender que a distribuição da população naquela região ela é de forma bem desigual e estão concentrados a maioria nas capitais. Ali existe uma população característica que são as indígenas e a população ribeirinha, né? Em 2010 a população indígena era de aproximadamente 818 mil pessoas, das quais 37% ocupavam a região norte. Tanto os ribeirinhos quanto a população indígena dependem muito da floresta, né? Hoje sabemos que a população indígena tem acesso às cidades, a escolas, universidades, ela podem, porque afinal de contas são brasileiros e eles têm os mesmos direitos que todo mundo. Mas boa parte da comunidade prefere viver de modo tradicional, cultural, e eles dependem muito da floresta. Então os ribeirinhos também dependem muito da floresta. E aí entra o que? A preservação e a conservação das nossas florestas. Então as populações elas dependem, tá, dos recursos naturais, dependem para a sua cultura, para a sua economia, tá bom? Então é importante a preservação do meio ambiente nessas regiões, também de caráter social. Sobre o aspecto econômico, é uma região que tem muita atividade de mineração, tá? A mineração é legalizada, e tem a mineração também que não é de forma legal. Essa é a que mais provoca estragos na região, tá certo? Porque ela explora, ela não tem cuidado com o meio ambiente. Tem muitas jazidas de minérios, de todo tipo de minério rico economicamente, tá? O extrativismo mineral é impulsionado, ele começou a partir de 1960, foi quando ele começou a ser impulsionado, tá? No período de incentivos do próprio governo. O governo incentivava as pessoas a irem para lá, porque ninguém queria ir lá. Aí começaram a ir para lá para fazer busca de pedras preciosas, minério de ferro e tudo mais. Isso também desencadeou a busca de destruição da floresta, né? Muitas pessoas não seguem a lei para fazer exploração vegetal, exploram animais, poluem os rios. Então isso é uma constante preocupação, essa exploração sem responsabilidade da região, principalmente da região amazônica, tá certo? Contrabando de animais, de pedras preciosas, reservas indígenas que são invadidas, né, por fazendeiros, né? Então é um problema constante que as autoridades devem estar sempre atentas, tá bom? A região norte, ela é uma região que tem inúmeras frentes de estudo. Na questão econômica, nós falamos da exploração vegetal, animal, temos a economia também, no campo da economia agropecuária, né? Então a pecuária extensiva, onde o gado vive solto, ela é muito grande. Esse processo teve início na derrubada das árvores por meio de tratores, motosserras e queimadas. Então acabaram com a floresta e transformaram-se em pastos. Algumas culturas foram ampliadas na porção norte do país com a expansão da fronteira agrícola. Atualmente, a atividade de pecuária extensiva e do cultivo de soja, né, avançam em áreas da floresta amazônica. Então, a floresta amazônica é constantemente alvo desses produtores, né, que indiscriminadamente avançam sobre a floresta, tá certo? Não podemos deixar de falar que na Amazônia existe uma área, na capital da Amazônia, do estado do Amazonas, que é Manaus, uma área da Zona Franca de Manaus. É uma área em que o governo
deu incentivo às empresas a se instalarem ali sem pagar impostos. Então, muitas empresas estão na Zona Franca de Manaus, com uma perspectiva de crescimento cada vez maior. Então, muitos produtos são construídos, são fabricados ali, montados ali, com taxas baixas ou zeradas de impostos, incentivando assim as empresas a irem para lá, gera emprego, gera desenvolvimento para aquela região, tá certo? Isso foi lá em 1957 que começaram, tá? Até hoje a Zona Franca de Manaus é um grande polo industrial do Brasil, tá certo? Na região norte, ela se localiza lá. Então, existe em Manaus uma região que é conhecida como a Zona Franca de Manaus, é onde é um polo industrial muito importante para o país. Pessoal, por enquanto é isso, tá? Nesse início de ponto sobre a região norte, era isso que eu queria passar para vocês de mais importante por enquanto. Então, um abraço, tudo de bom, bons estudos!